E aí pessoal, tudo bem? Primeiramente quero agradecer aos 1000 inscritos no canal. Eu e a Gemma estamos muito felizes que alcançamos esse número. É muito legal a gente estar passando a nossa experiência e estar compartilhando e ajudando outras pessoas também em realizar seu sonho de ter sua casa, seu imóvel locado e viver com renda passiva. É o nosso objetivo. E no vídeo de hoje eu vou postar a entrevista que eu dei para o Rafael Iante no canal dele no YouTube. Uma entrevista bem legal, bem interessante, onde a gente conta um pouquinho da minha história, como a gente resolveu empreender em imóveis compactos e um pouquinho sobre também construção civil. Então acompanhem, uma entrevista bem legal que vocês vão gostar bastante. E aí, Marco, tudo certo? Como é que tá? E aí, Rafa, boa noite, tudo certo, cara? Prazer estar aqui no seu canal, hein? Muito feliz mesmo. Tô até nervoso, hein? Imagino, porque ir ao vivo dá um nervosismo, né? Uma coisa é fazer gravado, outra coisa é fazer ao vivo. E te confesso que eu tinha bastante medo de fazer ao vivo, porque a gente não consegue editar o vídeo e tudo mais, mas o ao vivo é bom porque daí o pessoal que está nos assistindo pode fazer algumas perguntas. Eu até sugiro, pessoal, quem tiver aí entrando na sala aqui da transmissão, dá um oi para nós, nos avisa que o áudio tá ok. E também, se tiverem alguma dúvida para o Marco ou para mim, podem ficar bem à vontade para perguntar, que no final da entrevista eu vou dar uma olhadinha nas perguntas de vocês para perguntar para o Marco. Show, então. Marco, então tu tá fazendo 8 kitnets em um terreno. Qual cidade tu mora, Marco? Conta para nós aí. Eu moro na cidade de Palhoça, que é região da Grande Florianópolis, Santa Catarina. Tá, show de bola. E aí tu comprou um terreno, então, e resolveu começar a fazer kitnets. Show, mas antes da gente começar a entrar nesse assunto mesmo, eu quero entender um pouco, Marco, quem tu é, o que tu faz e também como que tu te interessou por investimentos em imóveis. Nos conta um pouco da tua história aí, se tu puder. Então, eu me chamo Marco Antônio Stanque, tenho 33 anos, sou policial militar aqui em Santa Catarina. Já estou quase 10 anos na corporação, amo muito o que eu faço, né? Adoro a minha profissão, amo de paixão, mas também tenho outros amores, né? Um deles é a construção civil e sempre gostei muito da parte de construção civil, de construir, de fazer orçamentos, de ir atrás, de ver qual material melhor para construir. E lá em 2012, assim que eu estava há pouco tempo na polícia, já fui lá, fiz um empréstimo, comprei um terreno, construí uma casinha na época de pinos tratado, fiz uma casinha bem bonitinha de pinos tratado, vendi ela e um tempo depois, 2015, 2016, eu construí uma casa de placa estrutural. Não sei se você já ouviu falar, Rafa. É uma casa que você compra ela, um kit, e monta a casa de placa estrutural. É um método construtivo também bem interessante, bem legal. E eu sempre gostei, mas nunca nesse viés de kitnet e de aluguéis, né? Minha intenção sempre era comprar um terreno, construir e vender, para ir capitalizando, e eu gostava daquilo ali, né? Show, excelente, que massa. Então a tua ideia sempre era comprar, construir para vender e aos poucos tu ia aumentando o patrimônio. E aí eu lembro que nas nossas conversas ali pelo Whats, tu me contou que tu tinha um pouco de receio em relação à locação, que o inquilino podia não pagar, podia quebrar a casa, tu tinha muito esse medo. O que te fez repensar isso e mudar as tuas ideias em relação à locação? A gente tem aquela história, né, do seu barriga, né? Tá cobrando aluguel, tá se incomodando, de que inquilino incomoda, né? A gente tem tá na nossa cultura, né, de falar que aluguel incomoda e que vai trazer incomodações, né, o inquilino. Então, aos poucos eu fui vendo, né, até o famoso canal do César, Viver de Kitnet,
e outras experiências aí que a gente observa, é porque se você olhar quantas pessoas que há muito tempo, pessoas próximas da gente, que há muito tempo têm aluguel, e até hoje eles têm aluguel ainda e vivem dessa renda. Então, não é ruim, né? Não deve ser ruim, né? Inclusive, eu tenho até parentes, tenho tio que tem apartamentos alugados, e ele tem aquela renda todo mês, sabe? Então, o segredo não está no inquilino, aquele inquilino que incomoda. Eu acho que é mais em pesquisar, ir atrás de um inquilino legal. Tem que filtrar, né? Total. Mas legal. Marco, antes da gente continuar, eu queria falar pro pessoal aqui, eu mostrei um pouco ali do teu canal, mas pessoal, o Marco, ele fez um canal no YouTube, onde ele foi mostrando todas as etapas de construção desse projeto dele. Então até agora, ele construiu apenas uma das kitnets, mas ele também já fez todas as fundações, a fossa cética e também o muro do terreno. E aí, quem quiser dar uma olhada, vai lá no canal dele, se inscreve, manda uma chuva de like lá, avisa que tu veio aqui do canal para ele ficar sabendo e dá um apoio aí pro Marco para ele crescer lá o canal dele também. E também já deixa um like aqui para esse vídeo, porque já tem aqui 25 pessoas assistindo, então eu quero pelo menos uns 20 likes aqui, pessoal. Mas vamos lá então. Marco, me conta um pouco sobre esse negócio que tu fez, então, recentemente. Como é que foi? Tu comprou um terreno? Em qual região tu comprou esse terreno? Fica no centro da cidade ou no bairro? Me conta um pouquinho sobre esse terreno, como é que foi o processo dele. Esse terreno, eu comprei ele em agosto de 2019. É um terreno que tem 16 metros de fundo e 20 metros de largura. É um terreno que fica nas regiões das praias da Palhoça. Então, mas só que ele fica numa vila próxima às praias. Então, ele não é considerado um terreno de praia, nem um terreno de cidade. E quando eu comprei ele, como ele tem 16 metros de profundidade por 20 de largura e fica numa esquina, a minha intenção, primeiramente, era dividir esse terreno e fazer 2 casas, ou para venda ou para aluguel. Daí depois eu comecei a analisar e entrei muito na parte de imóveis compactos, que são as kitnets, os lofts, apartamentos de 1 quarto, né? Daí eu comecei a pensar, chamei um pedreiro, comecei a ver algumas possibilidades, e daí foi onde a gente chegou em fazer 4 kitnets térreas e 4 no segundo piso. Elas têm, como o terreno tem 20 de largura, eu fiz elas com 5,5. Cada kitnet ficou com 5,5. 5,5, 5,5, 5,5, 5,5. Daí ela deu 22, né? Dá 22, se fizer com 5,5. É porque o terreno, ele, por algum motivo, na época, quando eles dividiram, deixaram um pouco maior. Então, acabou que a gente ficou assim, porque a gente fez de extrema até extrema. Daí Sim. O terreno ficou com... Daí deu 22. Tá, de largura, né? Cada kitnet. Sim, excelente. E, então tu queria fazer 2 casas ali, dividir o terreno por 2, talvez vender, e aí tu foi pesquisando, estudando, e viu que talvez seria mais rentável a rentabilidade de todo o negócio de fazer as kitnets, em vez de fazer apenas 2 casas, tá difícil de botar aqui, fazer então 8. E aí tu resolveu fazer em etapas. Primeiro tu fez as fundações e essa primeira kitnet, é isso? Só para a gente ter um exemplo, se eu fizesse 2 casas, eu iria alugar cada casa ali por R$800, mais ou menos. E eu fazendo cada kitnet, depois a gente conta, quando chegar na parte da locação, o valor que a kitnet já está alocada. Mas é praticamente o mesmo valor de uma kitnet, eu alugaria uma casa. E a casa ocuparia um terreno todo, e normalmente a gente ia alugar com a família, aí tem crianças, o pátio, né, ocupa o pátio, a gente sabe que tem animais também.
Então, eu comecei a fazer essa comparação entre casa e imóvel compacto, né? Então, daí a resposta está aí na construção. Perfeito. Pelo visto, o imóvel compacto ganhou de lavada aí nessa comparação. Não tem comparação, né? Imagino. E qual Daqui era a a pergunta pouco, mesmo, Rafa? a pergunta era sobre tu resolveu fazer em etapas essa construção. Porque muitas vezes a gente pensa que o investidor imobiliário, ele tem rios de dinheiro para investir, ele já tem lá 300, 400, 500 mil. Era esse o teu caso? Ou tu tinha poucos recursos? Como é que é a tua situação aí, em relação à grana? Em relação a Olha, quanto tu Rafa, tinha... com certeza não. Não. A minha primeira ideia, a primeira ideia mesmo mudou totalmente até onde a gente chegou agora. Que minha primeira ideia era construir uma kitnet, um apartamentozinho ali de um quarto. Só que daí o pedreiro começou a conversar comigo e falou: olha, Marco, é mais interessante pelo menos deixar a fundação pronta, para a fundação não ficar com emendas, né? Então faz a fundação toda, levanta uma e depois está fazendo as outras, mas pelo menos deixa já a fundação pronta. E foi nesse momento daí que eu acabei negociando com ele. Eu fechei com ele a construção da kitnet e a gente fez um cálculo e ele cobrou a fundação das outras 3. Então, essa parte já está pronta, né? A fundação completa para 2 pisos e a kitnet também já tá pronta também. Então, foi por etapas, Rafa. E assim, ó, eu não estava com todos os recursos necessários para construir, então eu fui pegando cartão de crédito, um dinheirinho emprestado com a mãe, e a gente foi indo assim, né? Fazendo e, graças a Deus, estamos organizando as coisas, né? Sim, excelente. E construir em etapas é bem interessante, porque o terreno está lá, as fundações estão lá, e elas podem esperar um pouco até que tu trabalhe mais um pouco, vá acumulando recursos, e até um objetivo de por que eu estou guardando dinheiro. Pô, para construir mais 3 kitnets e colocar elas para locação. E tu até chegou a locar já essa primeira kitnet que está pronta, né? Você chegou a mobiliar ela toda e locar. Isso, a gente, desde o início, né, a gente colocou, quando eu falo a gente, é eu e minha esposa, né? A Jana, que ela deve estar aí assistindo também. Beijão, Jana. E aí, Jana, tudo certo? Eu sei que é bem importante a presença da esposa nesse projeto todo, né? Olha, não é importante, é fundamental. Então, Rafa, a gente colocou todos os passos ali no YouTube, né? Fez vídeos, desde a construção até o dia da locação. Até fizemos o vídeo ali com o Eduardo, que é o nosso primeiro inquilino, um cara sensacional, muito bom. E ela tá alugada. Vamos falar por quanto tá alugada? Pois é, conta aí pra nós, tá alugada por quanto? Então, a gente alugou ela por R$ 700. Foi o valor que tá alugada, contrato de 1 ano. Pô, excelente, excelente. E aí o pessoal que tá ouvindo agora deve pensar, pô, mas ele gastou 90 mil para construir, mais o valor do terreno. Quanto que foi o terreno? O terreno eu paguei 65 mil na época. À vista, parcelado, como é que foi? Foi à vista, À mas vista? eu fiz um empréstimo, que a gente aqui é o consignado, não sei se conhece essa modalidade. Como eu sou Mas, funcionário público, né, eu consigo pegar com uma taxa interessante. Daí a tá, gente fez. excelente, excelente. Então, tu pegou um certo financiamento para conseguir pagar ali com consignado. Daí eu Tá, negociei com ele queria mais, ele queria 70 mil, a gente foi negociando. tá, excelente. Pois é, eu vi um dos teus vídeos um dos teus vídeos que tu falou que ele queria bem mais. Aí teve uma hora que ele baixou o valor, aí tu foi lá negociar com ele e fechou por 65. Eu estava namorando esse terreno já fazia mais de 1 ano. Ele Tá, chegou a pedir quase 80 mil. Daí, depois de 1 ano, ele baixou para 70. Daí chegou ali, depois botou 68. Daí assim, ó, 65 a gente fecha. Daí acabou que tá. a gente fechou. Pô, excelente, excelente. E, pô, mas aí vamos ver assim, tu gastou 65 para comprar o terreno, mais 90 para fazer muro, fazer fundações e fazer uma kitnet. Já estamos aí em 150 mil e tá alugando por 700. Isso daria 0,5%. E as pessoas podem pensar, pô, mas 0,5% é muito pouco. Só que aí eu quero entrar no seguinte detalhe, né?
ele já tem as fundações prontas, e aí as próximas kitnets, quanto que vai custar para te fazer cada uma delas a partir de agora, as seguintes? Eu acredito, Rafa, pelas minhas contas, que com 70 mil eu consigo concluir as outras 3. Pô, excelente, excelente. Vai dar 70 um mil. pouco mais de 20 mil para cada uma. E vou ter uma renda de, inicialmente agora com as 4, né? Daí vou ter uma renda de se eu tiver 4 vezes alugando, 7. se eu tiver alugando todas, dá 2.800. É isso, né? Dá 2.800, acho que é isso. 4 vezes 7. Vamos lá. É que eu não consigo fazer conta enquanto eu tô fazendo uma live, mas... Deixa eu abrir a calculadora aqui, Rafa. Mas é isso aí, eu acho que é por aí. 2.800. 1.400, 2.800. É isso aí, é isso aí. Pô, muito bom. E de investimento total daria 70 mais... 70, daria 70 mais 150. Vai dar 220 mil, mais ou menos. Para ter uma renda... Para ter uma renda de 2.800. Já dá mais de 1%. Claro que assumindo que está tudo alugado, tudo certinho, que não está nenhuma vacância. E, pessoal, a gente está falando aqui, dando os benefícios, né, de fazer a locação, mas é bem importante saber que pode dar problema sim, o inquilino pode ter problema, e aí o Marco falou aqui pra gente que o bom mesmo é fazer uma boa entrevista, ver quem é que tu vai trazer para dentro do teu empreendimento, tem que tomar esses cuidados. Mas... nessa parte, Rafa, do inquilino, a gente colocou, na primeira semana, a gente queria saber qual o valor ideal ali do local, né? Então, a gente colocou inicialmente por 800, na primeira semana. Uma enxurrada de gente procurando. Por causa das fotos, porque tinha ficado muito bonito, queria saber onde que era, e muita gente mesmo. Eu tenho um vídeo que fala só sobre o anúncio que eu fiz, de tantas pessoas que procuraram. Então, Rafa, na primeira semana, se eu quisesse alugar nos próximos dias, eu já tinha alugado. Só que a gente colocou algumas restrições, porque é um imóvel compacto e tem que ter restrições, né? Não dá para ter uma família com 2 crianças num imóvel daquele tamanho, né? Então, não é o ideal. E quando fechou uma semana, a gente baixou para 700. E daí a gente acabou que encontrou o Eduardo, que se encaixou no nosso perfil. Tá, excelente, excelente. Pô, muito bom. E vamos falar agora, Marcos, sobre os custos da construção. Então, teve um vídeo que tu fez que eu achei bem interessante, que tu foi passando com bastante detalhe todos os custos. Quanto que custou a mão de obra para fazer isso tudo que tu já fez? Quanto que custou os materiais de construção? Se tu puder passar para nós aí um pouco de informação sobre isso. Por exemplo, quanto que custou o metro quadrado da mão de obra? Fala para nós aí, mais ou menos. Para o pessoal que está nos assistindo ter um pouco de ideia desses valores. A mão de obra, fechei com ele em R$400 o metro quadrado da mão de obra, da kitnet. Então, uma dica interessante para quem vai construir é o seguinte, negociar com o rapaz da empreiteira, né, ou se for um pedreiro, porque, vamos dar um exemplo, a obra tua vai custar R$50 mil, e toda semana ele precisa de um dinheiro para se manter, que é o que o pessoal cobra toda semana, 2.500, só que ele vai terminar a obra antes de completar aqueles R$50 mil que foi negociado. Interessante o que é? Negociar com ele para aquela gordura e pagando mais para frente. Eu vou te pagando conforme eu conseguir. Eu te dou 5 mil daqui a 3 meses, depois dou mais 5 mil. E negociando. E eu acho que eles estão bem abertos a esse tipo de negociação. O pessoal tem muitos pedreiros aí, os caras sensacional, de coração muito bom. E eles também querem serviço, né? Com certeza. Chegou a ter alguma dificuldade em relação a isso, ou a mão de obra que tu contratou foi sempre tranquilo a relação com eles? Tranquilo 100% nunca é, né? Sempre tem algumas coisinhas que a gente tem que... algumas arestas para aparar, né? Então... Mas, em geral, foi boa a experiência. Sim, foi boa. Ele tem uma empreiteira pequena, ele constrói sobrados aqui na região. Aqui na região nossa aqui, eles constroem muito sobrado.
que eles compram um terreno e constroem duas casinhas, né? 2 sobrados de 2 andares. Então aqui fazem bastante isso, e essa empreiteira, eles são especialistas nisso. Eles pegam isso aí, em 3, 4 meses, eles concluem uma casa dessa. E quanto tempo levou para fazer essa primeira kitnet e todos esses serviços que foram feitos? Desde o início que a gente começou em março, na primeira semana de março, e foi até ali em julho. Em julho já começou a fazer poucas coisas, né? Em junho, julho. Mas foi basicamente isso daí. Passou pela pandemia, passou por tudo. Sim, foi uns 5 meses mais ou menos, então, esse processo. 4, 5. Com tudo sim, porque teve muro. Só que ele fazia mais de uma frente de obra, acho que fala, né? Frente de serviço. Sim. Às vezes ele estava construindo a kitnet, ele colocava um pedreiro para fazer o muro. Então ele tinha mais de uma frente. Sim, entendi. Excelente. E deixa eu perguntar mais uma coisa. Me conta um pouquinho, Marcos, sobre o método construtivo. Então, tu usou um método que nem todo mundo usa. Tu fez essa kitnet e as próximas, tenho certeza que também vai ser com blocos de concreto, né? Por que tu resolveu escolher esse método construtivo? Olha, eu gosto de fazer assim as coisas um pouco diferentes, né? Não tava com vontade de fazer tijolo, e até já falei que eu fiz uma casinha de pinos tratado uma vez, fiz uma de placa estrutural. Essa placa estrutural também é bem diferente e interessante. E o bloco, desde o início estava na minha cabeça para fazer a construção toda de bloco. Eu acho ele bonito. Tem umas construções hoje, casas de pessoas muito ricas, que eles estão fazendo de bloco, o bloco fica aparente, né, fazendo naquele estilo industrial. Então, eu estava desde o início com essa ideia de fazer com bloco para não precisar rebocar, fazer um acabamento bem feito, né, deixar ele bem lisinho, bem trabalhado, e já ia esconder todas as mangueiras de eletricidade. Não precisaria fazer aquelas colunas com 2 tábuas de caixaria, né, porque o próprio só coloca o ferro e faz o concreto por dentro do bloco, né? Então, desde a minha... mas assim, no início, eu pensei que eu ia economizar muita madeira, porque não ia ter madeira para fazer as colunas, mas foi muita madeira ainda, muita. Por causa da fundação, né? A fundação vai muita madeira. Sim, sim, verdade. E eu lembro também que quando a gente conversou pelo WhatsApp, tu comentou comigo que quando tu começou a obra, tu pensou que ia ter um custo. E aí, se tu soubesse que ia custar tudo que custou, tu ia repensar fazer a construção. Porque assim, quando eu comecei a construir o terreno, a gente estava pagando o financiamento e o empréstimo, né? E a gente tinha vendido um HB20 e eu estava com 32 mil reais guardado. Era o valor que eu tinha guardado. Assim, não, para começar a obra, esse valor que eu tenho. E daí eu pensei, né? 32 mil, o metro quadrado normalmente é 1.200 o metro quadrado, né? Construído. Eu pensei, olha, eu acho que vai dar tranquilo, pelo menos uma eu faço, né? E vocês viram o valor que chegou, né? Tá chegando em 90 mil, né? Sim. Então, então foi assim, eu não tinha o dinheiro todo, Rafa. Se eu às vezes soubesse que, olha, lá em julho, agosto, tu teria gastado 90 mil, talvez eu não teria iniciado, né? Porque eu ia falar assim, não, como que eu vou ter 90 mil para fazer, meu Deus? Só que a gente, quando a gente está construindo ou está fazendo qualquer coisa, né, que a gente foca e a gente começa a canalizar todas as energias para aquilo ali, então a gente sabe que, olha, eu tenho que pagar o cara do vidro, então tu se organiza, daqui a pouco entrou um dinheirinho, tu já faz uma transferência para ele, ó, já paguei o cara do vidro. As portas, junta um dinheirinho aqui, outro ali, que entrou, ó, vamos pagar o cara da porta. E assim vai, o cara vai... Ou pega emprestado com a família, depois paga, dá um jeito de pagar aos poucos. Isso é de certeza, né? Você tem que ir atrás da família, uma pessoa... Um dia tu pode ajudar ele também, então tem que falar, ó, eu pago uns jurinhos para ti, aí faz um juros especial, é da família, vamos conversando.
E assim a gente vai, né? Excelente. E também já é uma motivação para conseguir empreender por fora do teu trabalho convencional e conseguir uma graninha a mais, daqui a pouco fazer algum outro tipo de investimento, vender alguma coisa. Tu me contou que tu de vez em quando compra uns carros e vende e faz uns outros negócios, né? Quando eu gosto muito de comprar um carro, eu entendo um pouco assim, né? Então eu gosto de comprar carro seminovo, às vezes vender, mas nunca cheguei a ter 3 carros na garagem para vender. Eu comprava Coisinha um que era pequena. para mim, eu usava mesmo, comprava carro bom, eu pensava assim, ó, pô, se eu não vender, é meu, eu tô usando. Então eu comprava igual o HB20 que eu falei ali, ó, eu comprei o HB20, porra, comprei o HB20 bem bonito, bem filé, tô usando. E eu boto ele para vender. Um pouquinho a mais já, né? Que o cara compra com preço mais baixo e tenta vender um pouquinho a mais. Então, para mim, se eu ganhasse, às vezes, ali no negócio R$ 1.000, R$ 1.500, para mim já era negócio. E, além disso, também, eu sou síndico do prédio onde eu moro. E daí é bom, né? Que já ganha também outra rendinha extra. E assim vai. Excelente, excelente. Pessoal, olha só, eu tinha esquecido de botar aqui, ó, mas acabei de botar nos comentários o link do canal do Marco. Então, quem quiser aí dar um apoio pro Marco lá no YouTube, clica aí no link, vai lá, se inscreve lá e já deixa um comentário em um dos vídeos para ele saber. E a Cida aqui já disse que já tinha visto lá os vídeos do Uhul! Show de bola, Cida. Valeu, Cida! Abração, hein? E, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, vai fazendo aí, que daqui a pouco eu já abro um pouco de espaço aqui na nossa live para responder as dúvidas de vocês, legal? Show, Marco. Mas a gente acabou falando, e a gente não falou um pouco dos detalhes dos custos. Então, quanto que custou a mão de obra para fazer essa primeira kitnet, o muro e as fundações? Conta para nós aí. Ó, a mão de obra foi gasto R$ 32.025. Eu tenho aqui na planilha específico o que eu gastei em cada. Ó, com a kitnet foi gasto 15.620 e vai dar um valor diferente. Se a pessoa calcular o metro quadrado, que é R$ 400, vai dar um valor menor, porque como eu não reboquei o teto, que estava combinado com ele, eu não reboquei o teto da kitnet, eu coloquei gesso, ele descontou o valor do reboco do teto, que era o que estava combinado com ele. A fundação das 3 kitnets, que já estão prontas, ele me cobrou R$ 9.000. Seria 3.000 para cada uma. Aí quando eu for fazer com ele novamente as outras, ele vai ter que descontar, ele não vai cobrar o valor do metro quadrado fechado, né? Ele vai ter que descontar esse valor, porque a fundação já está pronta. E a fundação para eles normalmente é o mais difícil, né? Eles falam que cavar leva tempo, é o que mais toma mais tempo na obra. E é o que também dá mais dor no investidor, porque vai um monte de concreto para debaixo da terra que ninguém vê, O ferro. que é caro pra caramba, mas é bem importante, né? Sem uma fundação bem feita, a casa não fica de pé por muito tempo, então faz parte de gastar uma grana com a fundação. Uma dúvida que o pessoal sempre pergunta bastante é qual o ferro que foi utilizado, né? Ali na minha kitnet, a gente usou o ferro 516, que é o ferro 10. Foi usado em praticamente tudo. Na sapata, daí eu acho que eles botam o ferro 8, que é para fazer aquela esteira da sapata. Tá, legal, legal, Eu show. não, eu não tive, eu não tive engenheiro também, né? Eu não fiz com engenheiro. Foi o rapaz da empreiteira e eu Mesmo que, que. sim, ele mesmo que fez um projeto É, inicial ali e foi fazendo. Pô, legal. E no teu caso, tem muitos investidores, Marco, que eu converso e faço entrevistas, que eles contratam a mão de obra direto. No teu caso, então, tu contratou uma empreiteira, que eles, então, subcontrataram eles trouxeram os seus próprios trabalhodores, e aí são uhum. modelos, né? Pô, legal. Legal que deu tudo certo e foi Daí, construído. além disso, da fundação, os muros a gente pagou 3.655. O muro ele faz um cálculo do metro quadrado também. Ele pega ali a altura do muro, pelo o tamanho dele, né? Eu não lembro, Rafa, se foi 20 ou 25 o metro quadrado do muro.
O valor, né? 20 ou 25 reais, o valor do metro quadrado. Sim, o valor da mão de obra, no caso. Da mão de obra. E como é que... E daí... E os materiais, como é que foram? Eles mesmos que compravam ou tu que comprava por fora? Não, eu comprei tudo, material. Então eles me ligavam, Marco, tá faltando isso. E às vezes, na correria deles, né, eu tinha que chamar às vezes sexta-feira, assim, me fala o que tu vai precisar na segunda, porque senão tu vai chegar na segunda, não vai ter material, daí vai reclamar que não tem material. Daí eles já passavam a lista para mim. E também tem, o legal também é fazer parcerias com o pessoal que tem material de construção perto, né? Então, tinha um material de construção perto, que eu mandava um WhatsApp para ela, até inclusive ela estava fechada na época, por causa da pandemia, naquele início da pandemia, eles tiveram que fechar, mas ela fazia pelo WhatsApp e daí ela mandava lá, entregava cimento, ferro. Sempre falta alguma coisa, sempre falta. Tá, excelente, excelente. Mas continua aí nos contando os custos aí detalhados. Daí, nos muros, eles cobraram R$ 25 o metro ali, quadrado, né? E a fundação, daí eu paguei eles por dia. Ele falou, me paga a fundação por dia. Daí ele passou lá, acho que era R$ 250 o dia da fundação. Daí ele levou 4 dias para fazer a fundação dos muros. Daí eu paguei só os dias da fundação do muro. E depois o resto foi pro metro quadrado. Sim, e daí, o muro também foi feito com blocos de concreto. O mesmo material só que eu fiz ele porque o bloco ele tem de vários tamanhos. Ele tem de 9 de largura, tem de 11,5 e tem de 14. A kitnet, por ser estrutural, tem que ser de 14, né? E daí o muro, como o muro é só uma parede, né, não vai ter carga, daí eu fiz com um bloco de 11,5. Excelente, excelente. E daí o muro eu não vou pintar, o muro eu vou só deixar ele assim, só vou colocar as pingadeiras em cima e vai ficar assim mesmo, aparente, fica bonito. Sim, show, excelente, excelente. E quanto que foi que tu gastou de material daí? Então, de mão de obra, deixa eu ver se eu tenho aqui. Tá, tem outro passo ainda na mão de obra, que foi uma coisa que deu até dor de cabeça, que eu não sabia muito o que fazer, que era a fossa. A fossa é uma situação que o cara, eu não sabia o que fazer. Eu ligava para essas empresas que tem fossa pré-moldada, o cara passou um orçamento para mim de R$ 9.000 uma fossa. Só a fossa. Porque como é para condomínio, né? Ali é tipo um condomínio, né? Então tinha que ser uma fossa grande. Então foi uma coisa que deu bastante dor de cabeça, mas acabei fazendo com o pedreiro. Ele mesmo fez a fossa. Eu chamei a retroescavadeira, a gente fez o buraco. Ele foi lá e fez a fossa bem grande. Ele fez ela de 2 de largura por 6 de comprimento, com a divisão, né? Sim, sim, entendi. Pô, legal. Daí saiu mais barato do que comprando uma fossa pronta. Saiu aí, eu gastei na fossa completa. Eu tenho um vídeo que eu falo da fossa completa. Sim. Agora aqui não tem em mãos aqui, mas foi por aí, eu gastei uns 6.500 na fossa completa. Foi bastante. Daí talvez tu nem estivesse pensando que tinha que fazer uma fossa e quando vê, em algum momento tu descobriu, tem que fazer fossa. E agora? Daí exatamente. E é esse tipo de coisa que às vezes o pessoal às vezes volta no YouTube, não, faz, é tranquilo, vai gastar 10, 20, 30 mil reais. Só que se for, o terreno envolve muitas coisas, né? Além de documentação, muro, tem que deixar ele fechado, um portãozinho para fechar ali, um bonitinho, é quase R$ 2.000, um portão de correr. Sim. Tem fossa, tem a preparação do terreno, tem que deixar o terreno também, né, alinhadinho ali, botar uma brita, isso mais barato, né, colocar só uma britinha. Então envolve muitas coisas que não só a construção, né? Total, tu vai somando, quando tu viu já foi 30% a mais do que tu estava achando que ia ser. Porque isso é uma coisa interessante, eu até conversei com um investidor que é amigo meu, que ele mora lá no Japão, e ele investe aqui no Brasil. Até cheguei a fazer já uma entrevista com ele. E a gente estava comentando que, às vezes, muitos vídeos no YouTube fazem as pessoas acreditar que dá para construir as kitnets com só R$ 20.000.
E pode ser que tenha alguns investidores que consigam esses valores super baratos para construir uma kitnet, mas a verdade mesmo é que o custo da construção tem aumentado e que os terrenos também têm aumentado de valor, e aí é bem provável que esse custo de 20 mil por metro por kitnet não seja sustentável, né? E aí muitos investidores acabam tendo um pouco de dor de cabeça a mais por ver que, cara, em vez de custar 20 mil, custou 35. E aí faz parte, né? Aí nesse vídeo aqui até... Porque o que acontece é o seguinte, quem está comprando um terreno para fazer kitnet, ele vai comprar no loteamento novo, né? Então, ele vai receber o terreno como? Só o terreno vazio, sem um muro, sem a ligação de água. Para colocar um poste de energia elétrica, é mais de R$ 1.000, um poste prontinho ali, bonitinho. Se colocar um trifásico, o trifásico é mais caro ainda. E para kitnet tem que ser trifásico. Então, esses custinhos, pega 1.000 aqui. Vou chamar a Retro para arrumar o terreno, mais um pouquinho. Vou agora fazer a tubulação para deixar pronto. Porque tu vai fazer 10 kitnet, não adianta tu ir lá comprar uma focinha pequena só para a primeira que estás fazendo. Aquilo ali o dinheiro vai fora depois, porque vai ficar ali no chão, vai ter que fazer uma fossa grande já. Então não adianta, tem coisas que não adianta. 20 mil reais hoje é praticamente impossível, cara, fazer uma kitnet para deixar apta para uma pessoa morar, prontinha, com móveis, móveis, eu ainda digo aqueles móveis mais em geral, né? Uma geladeira, um fogão, um balcãozinho, uma cama. Então 20 mil reais. Sim. É difícil, difícil mesmo. O que eu acho que acontece muito, Marco, é que muitas vezes tem investidores que estão nos bairros muito pobres ou estão na favela, e aí eles acabam usando materiais de construção mais baratos, acabam fazendo uma construção não tão sólida assim, e aí acaba que consegue fazer com custos menores, né? E de vez em quando dá para fazer, tipo, se o cara for muito econômico, e muitas vezes o próprio investidor botar a mão na massa para fazer alguns serviços que ele deixa de contratar uma pessoa para fazer, pode ser que consiga. E eu até fiz uma entrevista com o Mozart, eu acho que tu chegou a assistir, e o Mozart... Show. O Mozart tá fazendo umas kitnet bem show, né? Sim, tá bem bonitinhas as dele, e ele conseguiu fazer por 20 mil cada uma. Mas daí... Mas daí foi no contexto todo, né? No geral, né? Ele fez todas, daí já englobando, eu acho que ele fez 10, né? Ele fez 5 e depois vai fazer mais 5. Ele não fez as outras 5 ainda. Então ele fez 5 por 100 mil reais. Então ele gastou 100 mil para fazer Mas tem uma coisa, assim. hein? Tem uma coisa. Ele ainda não terminou. Eu acho que ele tá... falta fazer aí no mezanino. Eu conversei com ele hoje, falta mezanino, verdade. E falta mobiliar também, ele tem que mobiliar elas. Falta mobiliar. Então, Pois é. Então tem isso também, né? Às vezes o cara diz, gastei 100 mil, só que quando vê ele não contou os muros, não contou a calçada, daqui a pouco documentação. Daqui a pouco ele contou só o valor da construção ali mesmo. E no caso dele, ele fez fundações que não eram tão fortes, como tu quer fazer para cima também. No teu caso, tu quer fazer 4 e daí depois mais 4 em cima. Aí tu já teve que fazer uma fundação mais reforçada, talvez tu vai ter que fazer uma escada, que também vai ter um peso. Então são casos diferentes. O Mozart estava morando em outra cidade, com uma mão de obra diferente, então é importante deixar o pessoal bem ciente que é possível fazer por 20 mil. Muda muito, Rafa. Então, eu já ouvi falar que tem lugar que o milheiro do tijolo tá R$ 1.000. Eu ouvi falar, estão falando aí que tá aumentando demais. Aqui tá 500 pila o milheiro do tijolo. Eu ainda liguei esses dias para ver quanto que tava, só para ter uma ideia, né? E tá. Sim. E muda muito de região para região. Com certeza. Show. Vamos voltar para o custo agora. A gente falou um monte de coisa. Então, tu me passou os custos aí de mão de obra, mais ou menos, para cada um dos serviços. E teve a fossa também, que deu uma dorzinha de cabeça, no mínimo, aí.
E aí, de material, como é que foi a situação, assim, de custo? O material, eu tentei anotar tudo, só que a gente sabe que às vezes, né, pode passar alguma coisinha, mas o material aqui eu gastei 57.514,95. Isso de tudo, tá? Desde o início mesmo, desde do início de madeira, prego, ferro, cimento, aterro, que no início teve que dar uma aterradinha no terreno, né? Sim. Então, Contando foi contando tudo. a calçada também, os muros, todo a Isso areia. que eu ainda tenho algumas coisas para fazer lá, né? Ainda tenho. Hoje ainda estava fazendo orçamento com o pedreiro para colocar as pingadeiras em cima do muro. Mas Sim, agora eu estou fazendo mais devagar. tá, Mas legal, foi legal, tudo isso aí, deu 57 mil. tá. E o E de, que eu fiz, Rafa, bastante para conseguir movimentar esse valor, né? Eu ia usando bastante o cartão de crédito, é uma ferramenta bem legal que o pessoal pode utilizar. Eu ia na empresa de bloco e negociava com eles. Pô, tá, faz no máximo que vocês conseguirem aí, parcela, tal. Vou construir 8 kitnets. Então a gente vai contando uma história, né? Verdadeira, não é sim, mentira, né? sim. E no material de construção também, ia lá, pô, faz no máximo que der. Isso. Eles estão abertos à negociação. Excelente, excelente. E tu vai mantendo uma relação com eles também. Se tu vai fazer 8 kitnets, pô, tá, ele fez a primeira. Daí, daqui a um tempo, ele vai fazer a próxima, e a próxima. E qual que é a tua ideia agora? Quer dizer, antes dessa pergunta, vamos para a pergunta de tu mobiliou ela antes de alugar ou tu alugou ela direto como estava? Não. Desde o início, a minha ideia, e a minha e da minha esposa, né, era a gente mobiliar elas com com o básico para a pessoa chegar e conseguir morar. O que eu coloquei lá, Rafa? Coloquei um sofá, uma mesinha com 2 cadeiras, colocamos algumas prateleiras pela kitnet, o balcão da cozinha, porque essa parte hidráulica, balcão da cozinha e da pia, já é legal deixar prontinho. E daí o cara já chega ali e tal, não precisa ficar chamando encanador para. Tem gente que tem dificuldade em fazer ligação hidráulica, essas coisas. Isso aí eu mesmo fiz. E uma geladeira, um fogão, um micro, o botijão de gás, eu deixei lá o casco, então ele teria que comprar a carga, né? E chuveiro também, box, eu já deixei o box instalado. Então, assim, o básico ali, o grosso, eu já tinha instalado ali. Só não deixei televisão, mas deixei já a antena já passada, o fiozinho da antena ali para ele. Porque televisão é uma coisa que tem pessoas hoje que nem tem televisão em casa, né? Verdade, verdade, com certeza. Pô, show, show. E quanto que tu gastou para mobiliar a casa? Tu tem esse valor aí contigo? Com a mobília e com os eletros, eu gastei 3.934,94. Foi o que eu gastei. Isso inclui também um pendente que eu coloquei. Eu coloquei também um ventiladorzinho de teto, porque ali é uma região de praia, né? Então eu já coloquei um ventiladorzinho de teto. E os eletros eu comprei no OLX, usado. Mas novos, cara, novos mesmo assim. Tem muita coisa boa no OLX. Tem coisa ruim? Tem, mas tem muita coisa boa. Tem gente que está se mudando e não quer carregar nada. Ó, eu estou vendendo tudo. O cara vai lá, negocia, o cara mobilia a casa toda. Tem muita coisa Pô, boa no OLX. excelente. E qual foi a tua estratégia que tu usou para conseguir alugar o imóvel? Tu teve alguma estratégia de postar anúncios na OLX ou no Facebook? Qual foi a tua estratégia? Inicialmente, eu não queria gastar com anúncios, né? Não queria promover os anúncios que eu iria fazer. E não precisou. A gente colocou no Marketplace, também vem muita gente atrás, veio bastante gente pelo Marketplace, e no LX, todos anúncios de forma grátis. E Tá. a resposta foi muito boa, muito positiva mesmo. Mas até eu pensava em fazer fotos profissionais para colocar no anúncio. Só que eu sou meio metido, eu tô fazendo algumas coisas no YouTube, né? Peguei minha câmera, peguei algumas dicas de iluminação, fiz umas fotos bem legais, o pessoal gostou bastante. Veio muita gente atrás por causa da decoração das fotos.
E foi muito legal mesmo. E, pô, o resultado foi sensacional. Pô, excelente. Dá para ver que tu tá bem feliz, assim, que já tá alugado, a primeira fase já foi feita. Pô, deve dar uma satisfação muito boa, né? Uma dica legal também, eu não sei se na região lá tua, Rafa, se tem esses lugares que é tudo 10, que é coisas por R$ 10. A loja é só R$ 10. Então, Tem. aqui em Floripa tem uma loja enorme. Tem quadro, tem essas bugigangas tudo assim de cozinha. Pô, tu vai lá com 100 pila, tu compra um monte de coisa, tu deixa a casa linda. O cara olha, pô, tem até um negocinho pra mim pendurar roupa aqui, dá pra pendurar roupa. E Sim. o cara adorou tudo. O cara fica Ele feliz, fica né? O muito cara feliz. vê que... É pouca coisa que tu deixa o cara feliz. E quando a gente bota capricho no nosso imóvel, a pessoa se sente na obrigação de cuidar. Quando eu saí, ele falou para mim, Marco, pode ficar tranquilo que eu vou cuidar do teu imóvel. Porque ele sabia que a gente tinha botado amor e ele não queria fazer sacanagem daquilo dali. Pô, que legal, demais. E deixa eu te perguntar agora os próximos passos. Então, tu conseguiu fazer essa primeira etapa, e aí tu vai dar um tempo para conseguir acumular um certo capital, para daí fazer as outras 3. Como é que tu vai fazer a sequência? Agora a minha programação, meu projeto, até o final do ano, eu me capitalizar, organizar as contas, que eu estou pagando algumas coisas ainda no cartão, e assim que der, eu quero iniciar o ano que vem, já até falei com o pedreiro, ano que vem já vamos dar uma organizada para a gente já começar, daí eu não sei, Rafa, o que eu vou fazer. Se eu vou já levantar as 3, levantar ela toda de bloco, ou se eu faço mais uma de novo. Então vou ver o que eu vou fazer. Porque daí se eu levantar as 3, eu não vou ter capital, talvez, para concluir as 3. Eu vou ter que ir fazendo por etapa. Levanta só o bloco, agora faz a laje, agora faz o telhado, agora bota o piso, vou fazer uma coisa de cada vez. Ou se eu pego uma, levanto uma e concluo ela. Então, a gente tá nessa dúvida boa. Entendi, mas tu vai ter aí alguns meses agora de férias para poder pensar um pouquinho nos próximos passos, para ver o que é melhor. Tem muita gente que pensa assim, pô, mas por que será que o Marco não faz um consórcio, por exemplo, ou pega um outro consignado para poder fazer, então, 3 de uma vez? E não sei se chegou a pensar nisso, ou se tu prefere tu mesmo já ir acumular o teu capital próprio, ou se falta crédito. Consórcio, eu não cheguei a ver essa possibilidade do consórcio. O Construcard da Caixa eu acho que não está ativo, né? Não sei, eu andei pesquisando, parece que não está ativo. Seria uma possibilidade. Outra possibilidade seria eu vender o imóvel que eu moro e morar de aluguel, e daí eu consigo concluir. Então, tem algumas possibilidades que a gente está pensando, mas a gente também quer colocar em ordem os valores que a gente pegou emprestado, né? Então, a gente não quer dar o passo maior que a perna, né? Pô, excelente. E isso é muito bom, tu tá muito consciente, tá muito... Eu sou mais aventureiro. Quem me segura é a minha esposa. É a esposa. Pois é, isso que eu ia Ela que perguntar, segura. tipo, pô, se eu dissesse essa ideia pro meu pai, pô, pai, vamos vender a casa para investir em imóveis. Ele ia dizer, nem a pau. Ele é muito resistente em relação a vender. Então, quem é mais pé no chão, assim, daí talvez a tua esposa seja mais pé no chão dos próximos. Mas isso faz parte, né? Cada um tem uma forma de ver e aí tem que ir junto, bolando aí o caminho. Muito bom. Marco, das perguntas que eu tinha, eu acho que eu consegui fazer todas elas. E, cara, tu me explicou todas elas muito bem. E vamos responder um pouco as perguntas do pessoal aqui que tá na live? Show. Manda aí, vamos lá. Tá, show de bola. Enquanto eu não faço a próxima pergunta, deixa eu te fazer mais uma pergunta, que é, cara, imagina que tem uma pessoa que está nos assistindo agora que ela quer fazer investimentos, ela já tem ali talvez um emprego que ela está ganhando R$ 5.000 por mês, ela consegue guardar uns 2.000 por mês,
o que tu diria para ela fazer, se ela quiser fazer esse tipo de negócio que tu fez? Qual que seria as dicas, as sacadas, as estratégias que tu poderia passar para ela? Se pudesse passar uma, ou duas, ou três. O principal, eu acho que dessa parte, para quem quer fazer kitnets e entrar nesse ramo de ter renda passiva, né, um valor legal todo mês, o principal é o terreno. Eu acho que o mais difícil é o terreno. Mas essa semana eu vi um vídeo e parece que a Caixa retornou com o financiamento de terrenos. Que a Caixa não financiava só o terreno, né? Ela financiava o terreno com a construção. Então já há a possibilidade de ela comprar o terreno através de um financiamento. Daí ela consegue ir pagando mensalmente. E o que ela tem que ter, basicamente, é a mão de obra do pedreiro, porque o pessoal, toda semana, eles querem dinheiro. Então, porque o material, ela pode ir construindo e dá para construir por etapas. Eu sou exemplo vivo disso daí. Eu estou construindo por etapas e vai construindo, vai comprando, dá para comprar o bloco e deixando dentro do terreno. E assim, ela tem que entrar de cabeça, sabe? Às vezes o pessoal pensa, pô, eu vou construir um imóvel e só vou receber. Tem que entender que aquilo ali vai ser o teu trabalho. O teu trabalho vai ser aquilo ali. Tu vai ter que zelar por aquele bem, tu vai ter que cuidar do inquilino. Então, não é só eu vou construir 10 kitnets e agora eu só vou receber todo mês esse valor. Não, aquilo ali é um trabalho, é uma função que tu tens de todo mês estar cuidando daquilo ali. Então, não é simples e não é para qualquer um. Tem que gostar, tem que querer, tem que entrar de cabeça. Excelente. Tem muito nesse mercado aqui a ideia da renda passiva. E eu falo muito disso também. Eu trago essa questão de ter vários imóveis para poder ter renda passiva. Mas, para ser honesto, não é tão passiva assim, né? Gera um certo trabalho, aquilo tudo ali. Vai se tornar passiva se tu botar tudo para alugar em uma imobiliária e ela tomar conta daquilo. Mas ainda assim, de vez em quando, lá e cá, talvez tu tenha um certo trabalho se o imóvel ficar desocupado e tudo mais. No teu caso, tu está alugando direto, né? Tu não chegou a colocar em nenhuma imobiliária. Não, eu estou alugando direto e hoje na internet tem muitas ferramentas que ajudam a gente a tirar dúvidas sobre contrato. Tem aplicativos, aquele aplicativo que eu acho que foi o Mozart que falou, ou foi outro entrevistado seu, o O Gerência Gabriel Net. Soares. É o Gerência Foi o Net, Gabriel. né? Isso Aquele aí. aplicativo ali, tu consegue controlar pagamentos. Então, assim, pô, se tu quer viver de renda passiva, aquilo ali vai ser o teu trabalho. E um trabalho que não vai te exigir de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 18. Às vezes, numa segunda-feira, tu vai lá de manhã, organiza as coisas, vê como tá. Se tem que chamar algum prestador de serviço para fazer algum serviço nas kitnets. Então, aquilo ali vai ser o trabalho. E viver de renda passiva também, Rafa, também não é do dia para a noite. Vai levar algum tempo, 10, 20 anos, para concluir aquele teu projeto, a não ser que tu já tenha o dinheiro todo e consiga concluir em menos tempo, para depois tu conseguir viver só dela. Então teria que ter aí uns 20 a 30 imóveis locados para viver só daquilo ali, né? Sim, sim, excelente. No teu caso, quando tu finalizar essas 8 primeiras, tu já vai ter ali uma boa segurança financeira, uma boa renda entrando, mas para ter uma renda boa, tá com uma segurança boa, umas 20 ou 30 já é melhor, né? Já é uma renda melhor. 20 é melhor que 8, que é Pois melhor que é, 0. hoje umas 10 já teriam uma renda bem legal, né? Total, Umas 10 total. kitnets já teria, E né? sim, tu me disse também que tu já tem um outro terreno que tu também já pensa futuramente em construir nela, né? É. E esse terreno eu fiz, podemos dizer que uma loucura, assim, sabe? Porque Ah, é? Como é que foi? eu tinha um terreno lá perto da onde a gente tem essas kitnets agora. Tinha um terreno lá que tinha uma casa. E essa casa estava alugada por R$ 800 por mês. Uma casa que ocupava o terreno todo. E acabou que eu troquei aquela casa alugada por uma casa mais próxima aqui do meu apartamento, então, de onde que eu moro. E aqui é mais comercial. Então, eu perdi aquele aluguel, troquei praticamente nesse terreno. Esse terreno tem uma casinha de madeira velha. E eu perdi aquele aluguelzinho que eu tinha todo mês, de R$ 800.
peguei esse terreno, não estou recebendo nada e ainda estou pagando todo mês luz e água. Só que eu tô com a visão que eu vou fazer mais kitnets ali também e aqui vai alugar muito melhor. Aqui é muito mais comercial, tem muito mais empresa, muito mais indústria e esse terreno ele fica numa rua muito sossegada. Então aqui vai alugar muito rápido e muito bem aqui também. Então dei um passinho para trás para depois dar dois para frente. Excelente, excelente. E o bom é que o terreno já é teu, né? Ou tu já tá com a posse dele, e aí tu pode Sim. aguardar até que tu termine aquelas construções ali, que tu já tá já começou, até que tu consiga acumular um certo capital. Então, o terreno pode esperar, né? Vai ter que esperar, né? Show demais. Então eu vou pegar não tem jeito. Então eu vou pegar aqui algumas perguntas, Marco, a ir te fazendo. E teve várias perguntas que talvez o pessoal fez que a gente já respondeu. Então essas aqui que a gente já respondeu, eu só vou colocar na tela rapidinho, mas ó, essa daqui a gente já respondeu. Será que é possível construir kitnet com 20 mil? A nossa resposta foi, é possível, mas toma cuidado para não ficar iludido, porque pode ser que custe muito mais. Então... Pois é, tem várias coisas, né, Rafa? Se fizer de madeira, se fizer com um piso, aqueles pisos de R$ 9 o metro quadrado, então no conjunto todo de terreno e construção, eu acho muito difícil. R$ 20 mil para te construir uma kitnet. Sim, sim. Show. Deixa eu pegar aqui uma próxima. Então, tem vários comentários aqui. Valeu, pessoal, que foi comentando. Vamos ver. Ó, tem o Antônio aqui, que ele é de Balneário Camboriú, e também vai comprar um terreno para fazer kitnets. Pô, Antônio, que legal. Show, Antônio. Pô, uma kitnet em Balneário é top, hein? Pois é. É uma região bem cara ali também, né? Uma região bem badalada, digamos mas assim. tem uns lugares ali que tem um valor um pouco melhor, né? E daí não Sim. é tão próximo da praia, né? Porto Belo também está crescendo bastante. Porto Belo é um lugar lindo também. Sim, show. Vamos ver aqui. O Alan diz, boa noite. O que vocês acham de financiamento para a construção da Caixa? E qual o seu canal? Bom, eu deixei já, pessoal, o canal do Marco aqui, mas ele está perguntando, acredito que sobre financiamento da Caixa para fazer construção. Eu acho que é essa a pergunta dele. O que tu acha? Tu chegou a pensar nessa possibilidade? O problema é que a Caixa não financia assim para a construção de kitnet, né? De várias kitnets, assim, eles não vão, a Caixa não vai autorizar. Só se a pessoa fizesse um projeto de uma casa, construísse essa casa e depois repartisse ela, né? Porque a Caixa não autoriza esse tipo de financiamento. E a Caixa também ela é bem burocrática para fazer essa modalidade de financiar a construção. Eles têm um esquema que o engenheiro vai lá, em cada fase que for construindo, o engenheiro vai lá, olha, finalizou essa fase, libera dinheiro. É bem burocrático, tem que pegar um engenheiro que já esteja na área já para conseguir fazer esse financiamento. Excelente, é isso aí. Então, eu acho que tem algumas pessoas, eu já vi essa estratégia que tu disse, a pessoa vai lá, faz um projeto de uma casa normal, grande, com vários e depois ele vai lá e reforma a casa para conseguir fazer as kitnets. Mas o legal, essa notícia da Caixa, tá? Eu já até consultei o simulador deles. Eles estão financiando agora somente o terreno. Eles financiam 70% do terreno. Tá, entendi. Legal. Tem várias pessoas falando, o Reinaldo foi um deles, que não estava conseguindo achar os teus vídeos. Então, Marco pessoal, Antônio Stank. Marco, meu canal. Eu deixei Marco aqui. Antônio Stank. Ó, eu deixei aqui em um dos comentários, que foi às 7h27 da noite, eu deixei aqui o canal do Marco. Mas é Marco Antônio Santi. Antônio Stank. Stank. Inclusive é meu nome na polícia, é Stank. Ah, é? Olha aí. Eu vou colocar aqui na tela para o pessoal ver. Marco Antônio Stank. Isso. E aí tem vários vídeos aqui, pessoal, onde ele vai mostrando todo... Ô, Rafa, o teu sobrenome também é difícil de falar, hein? Pois é. Eu falava, Rafael Jantzi?
Mas é como se fosse um I, né? Perfeito, perfeito. É como se fosse um I. É um nome alemão, Ah, daí... o meu também é alemão. É, olha aí. Minha esposa é de Águas Mornas, aqui, né? A região aqui da Águas Mornas é um lugar que é bem alemão também. A família dela é toda de lá. Sim, mas o Stank é o teu próprio nome ou tu pegou dela quando vocês casaram? Ou Não, o dela é Miller. Miller? Tá, Miller é O bem meu famoso. estanque, o meu estanque é alemão também. E minha família da família do meu pai era de Lages. Não sei se tu conhece Lages. De nome eu conheço, mas de ter ido lá eu não cheguei aí não. É onde tem a Festa Nacional do Pinhão. Tá, legal, legal, show. Mas eu vou buscar aqui mais alguma pergunta para responder. Olha aí, a Edvalda diz que também é seguidora lá do teu canal, então, pelo visto, tem várias Show, pessoas aqui. Edivalda. Valeu, hein? O bom é que o pessoal já aprendeu que o YouTube existe e que dá para aprender Porra, muito com os vídeos. E aí muita coisa, cara. tem o meu canal, tem o canal do César, tem canais de tudo que é jeito. Tem muitas pessoas que nem o Marco, que estão fazendo os vídeos mostrando as suas kitnets. Então isso é muito legal, esse poder da internet de compartilhar informação e de aprender É. com os outros, né? Sim, tem muita informação de até esses profissionais que são pedreiros, né? Tem vários canais ensinando. Às vezes o cara tem uma dúvida, saber como que faz uma fundação. Porque eu na obra eu era assim, às vezes ele me ligava, ô Marco, tem que comprar isso. E eu queria saber por quê. Ah, mas por que que tem que ser esse ferro? Ou por que que tem que ser tal coisa? Eu sempre perguntava para ele para também entender por que ele estava fazendo aquilo dali, né? Total, e daí quando tu entende, aí fica mais fácil de conversar com ele, de entender o que ele tá fazendo. Muito bom. É. Aqui a gente tem uma pergunta bem específica agora aqui do Guilherme. Vamos ver se a gente consegue responder ela. Como foi feita a amarração da laje na alvenaria estrutural? Visto que na alvenaria estrutural não tem vigas. Deu alguma trinca ou fissura na ligação da laje com a parede? E continuem com os dois canais. Show. Então, eu vou deixar para te responder, vamos ver se... É assim, ó, eu não lembro como que ele fez a amarração na laje. Só que ele levantou, eu não sei quantos blocos de altura, vou chutar 10. Ele levantou 10 blocos de altura. Quando chegou no 10º, ele fez uma cinta de 30 centímetros ao redor. A gente colocou aquele bloco que é uma calha, que é o bloco calha, colocamos ferro dentro, e depois ainda teve mais uma cinta de uns 30 centímetros. E daí fizemos a laje. Então ela está amarrada com a cinta. Às vezes o Tá. pessoal tem dúvida como que faz a laje em cima do bloco estrutural, né? Sim, sim. Então, ela é feita, tipo, a laje, ela cai bem certinho em cima das paredes. E aí, tipo, ele falou que não tem vigas, mas Então, na verdade, não é que não tem viga, é que a viga é feita de outra forma, é feita com esse bloco canaleta. Isso. E, e aí tem os pilares que talvez a pessoa pensa, mas não tem pilar, mas na verdade tem Mas pilar. tem. É feito Tem. com um dos blocos que é mais aberto, e daí tu põe os ferros ali e põe concreto para dentro. Então é um formato diferente de fazer as vigas e os pilares. E só que a construção fica muito mais pesada. Mais Eu- sólida, né? Mais... o bloco, ele é, em relação ao tijolo, o tijolo é leve, né? O bloco é muito pesado. Sim, daí as fundações têm que ser mais fortes também. Né? Eu até estou pensando, Rafa, em fazer uma ideia que eu tenho, que o primeiro, o térreo ali, eu vou fazer tudo de bloco para ficar igual. Mas eu estou pensando, talvez, no segundo andar, fazer com outra estrutura. Ah, Essa é? estrutura de drywall, talvez, né? Vamos ver. Talvez o GPS, tá ficando bem famoso aí EPS. também. Mas o problema é profissional, né? Para fazer EPS, né? Verdade, verdade. né? O Eduardo disse que ano que vem, pelo visto, vai construir as dele também, as kitnet dele. Show, Eduardo. Sucesso aí para ti, cara. Levanta a cabeça. Não faz as contas, não, tá? Começa a fazer. Quer parar, Começa... mas não faz as contas, não. E Pois é, as contas que tu tá fazendo agora vai dar mais, tá? Que o cara começa a fazer assim, né? Vai dar tanto de cimento, tanto mão de obra. Pô, beleza, 50 mil dá.
Daqui a pouco o cara vai, pô, 70, 80, meu Deus. Pois é, pois é. Parece que a gente tá botando medo no pessoal. Mas pessoal, Não tem medo não. sim, Tem que mas dar o primeiro passo. perfeito, perfeito. Mas o que a gente está trazendo aqui é para você já se prevenir disso tudo, para você não ser pego desprevenido e quando chega na hora, caramba, foi muito mais do que eu achei. E talvez mesmo depois dessa live vocês continuem achando no final que depois vai dar mais caro, porque nós queremos sempre gastar o mínimo possível, né? Então, isso faz parte. Outra coisa também, Rafa, que o pessoal faz muita pergunta é sobre escolher o terreno correto, o terreno certo. O pessoal tem muita dúvida. Sim, Eu quero começar, mas eu não sei aonde que eu compro o terreno. Então, assim, não se apega tanto a escolher a localização ideal, porque nunca vai ser ideal. Sempre vai ter uma coisa que tu vai achar que às vezes, se for muito na geral, vai ser ruim porque vai ter muito barulho. E afastado, é muito afastado. Só para ter uma ideia, as minhas kitnets lá, até o primeiro ponto de ônibus, dá em torno de 700 a 800 metros. Do primeiro ponto de ônibus. Dá o quê? Então, uns 10 minutos caminhando? não fiz esse teste, mas deve dar, porque. Mas é calçamento, ali é calçamento, então mas não tem nenhum comércio nessa rua que eu tenho as kitnet, só na geral, e daí tem um mercado, tem farmácia, mas é aquela história, é longe para ir a pé e pouco para ir de carro, sabe? Sim, sim. Então, Mas tu vê que assim, as pessoas provavelmente pensam, mas ninguém vai querer alugar uma kitnet mais tão afastada assim do centro ou de algum ponto de ônibus. Mas o teu caso já prova que tem pessoas interessadas. Então, o meu próximo vídeo vai ser sobre a localização. Vou fazer um vídeo sobre localização. Já estava editando hoje, vai ser sobre localização. Mas só para adiantar, a minha kitnet ela fica a 26,8, se eu não me engano, 26,8 quilômetros do centro comercial, que é o centro de Palhoça, porque fica mais na região das praias, né? Então, ela está longe do centro. Aqui é uma parte mais afastada, tanto que nessa região que é as kitnet, nem banco tem lá, não tem banco. sim. Então, mas qual que é a proposta? Qual que é a sacada? É um lugar tranquilo para a pessoa dormir, para a pessoa morar. É um lugar onde tem gente que quer sair do meio urbano e quer morar num lugar tranquilo. Então, cada kitnet tem a proposta. Tem uma proposta de uma kitnet mais próxima do centro, porque o cara gosta de ficar perto do centro. A nossa lá é uma kitnet, o cara chegar e ele fala assim, nossa, aqui é muito tranquilo, de manhã os passarinhos estão aqui fazendo barulho, não sei o quê. É outra proposta. Então, assim, não fica muito focado no terreno ideal. O terreno ideal é aquele que tu escolher, sabe? É o terreno que tu vai escolher, tu vai botar todos os teus pensamentos positivos nele, que vai dar certo, tu começa a imaginar aquele prédio de kitnet bonito, o teu inquilino morando, o teu inquilino chegando ali com o carro, começa a imaginar que o universo conspira a favor. Show. E no teu, tu não chegou a fazer vaga de garagem, né? Não. Ainda não, porque eu não concluí, mas eu vou deixar toda a parte na frente ali para estacionar. Vou deixar ali aberto, vou deixar livre para estacionar. Então, eu nem planejei quantos carros cabem ali ainda. Sim, sim, excelente. Show, Mas então não vou fazer cobertura. Não vou fazer telhado, nada. Tá, legal, legal. Então, eu vou dar mais uma olhada aqui nas perguntas, vamos ver. A Daniela pergunta se ela consegue fazer empréstimo estando desempregada. Eu acho que depende, Dani, depende. E se tu tá desempregado, eu não sugiro sair investindo em imóveis. Sugiro primeiro, vai atrás de conseguir um emprego, vai atrás de resolver essa parte financeira. E ela botou ali, ó, estando desempregada, parece desesperada, né? Desempregada. Pois é, pois é. Essa é uma coisa interessante. Eu sou um cara muito pé no chão, assim, como um todo, em relação a. Cara, tem gente, por exemplo, que está desempregado e daí pensa que o investimento em imóvel vai ser a forma de conseguir dinheiro para ser o sustento, digamos. E aí eu gosto de pensar bem assim, não, eu tenho um outro sustento e aí os imóveis são a minha fonte extra de renda, a não ser que eu seja um construtor ou um incorporador ou alguém que trabalha dentro do mercado imobiliário como alguma função aí, seja na construção ou em outras partes.
Mas é isso. Então vamos ver o que mais a Daniela diz. Vamos ver. Eu tenho um amigo que ele é contador, ele largou tudo, ele começou primeiro a ter o emprego dele e construir sobrados e vender. E depois hoje ele está só construindo sobrados, ele compra terreno, constrói sobrado e vende. E hoje ele só trabalha com isso. E eu falo para ele, cara, faz um prédio aí de kitnet para te alugar, não sei o quê. Esse não, cara, não quero saber disso, não quero saber de aluguel. Então, é bom também, né? Porque tem espaço para todo mundo. Várias pessoas não têm interesse nisso, né? E eu falo para ele, não, mas vai ficar. Ele teve um tempo aí, antes da pandemia, ele estava quase um ano sem vender um imóvel que ele tinha. Estava desesperado. É complicado também, né? É complicado. Mas assim, vamos voltar aqui ao caso da Dani. E, Dani, a gente não sabe se a gente estava brincando aqui em relação a estar desesperado ou não. A gente não sabe. Mas a grande questão, pessoal, é que eu sugiro fortemente que a pessoa tenha uma reserva de emergência antes dela ir lá e querer fazer as suas kitnets ou seus investimentos em imóveis. E tem muito investidor que eu converso e trago para cá, que muitas vezes eles são um pouco mais aventureiros e eles não seguem esse conselho, eles simplesmente vão lá e pegam e vão investindo, e muitos dá muito certo, mas tem vezes que pode dar coisas erradas e pode ser um problema. Então, pode ser que tenha pessoas, Daniela, ou pessoal, que estão desempregados, mas conseguem pegar um empréstimo, conseguem fazer as kitnets e dá tudo certo. Pô, show, parabéns, que legal. Mas eu não sugiro. Eu sugiro primeiro, estabelece, consegue um novo emprego, e aí depois pensa nos investimentos em imóveis. Se organizar, né? Organizar a vida financeira e ter sempre uma carta na manga, né? Sem pensar, nossa, se acontecer um problema, eu tenho aquela reserva para cobrir algumas despesas minhas, né? Ou eu tenho um carro quitado que eu posso vender ele para. Então tem que sempre ter uma cartinha na manga para algum imprevisto, né? Sim, excelente, excelente. Então, Marco, eu vi aqui que tem várias outras perguntas, mas eu também não quero deixar várias outras perguntas ou comentários, mas eu não quero deixar o vídeo muito maior, não. Vamos fazer o seguinte, eu vou te perguntar uma última pergunta, que é talvez uma dica final para algum investidor iniciante que queira começar, alguma dica, e depois a gente já vai nos despedindo, beleza? Beleza. Então, vamos lá. Vamos fazer assim, ó, vamos fazer essa pergunta. Se tu pudesse, Marco, ter um telefone que tu pudesse ligar para o Marco de quando ele tinha apenas 18 anos, o que tu diria para ele em relação a investimentos, em relação a fazer um pouco disso que tu está fazendo? Ou que conselho tu poderia dar para ele? Olha, o conselho que eu daria era economizar mais, né? Economizar mais e na época a gente não tinha uma educação financeira que a gente tem hoje, né? Eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje com 18 anos, né? Não dá tanto valor para coisas supérfluas. Então, o conselho que eu dava era, economiza mais pé no chão, faz tua reserva de emergência, guarda teus 10% aí todo mês para emergências e invista, né? Invista em imóveis. Pô, excelente. Imóvel Tem a frase, né? Quem compra terra não erra, e tem seu sentido em vários detalhes, mas que dica boa, Marco. Teve um tempo atrás, eu assisti um vídeo que o cara que fez o vídeo falava assim, cara, tenta pensar um pouco em quanto dinheiro passou na tua conta desde quando tu começou a trabalhar. Daí tu pensa assim, tá, passou, sei lá, 100 mil, 200 mil, 300 mil. Tá, e agora quantos desse valor tu conseguiu acumular para ti, tu conseguiu guardar? E aí tu pensa, acumulei, não sei, cada um tem as suas respostas, né? Mas aí é um exercício para te parar e pensar, cara, de tudo que eu já passou pela minha conta, talvez eu conseguiria ter acumulado 10, 20, 30%, e isso pode ser uma base para te ir atrás de fazer investimentos e buscar por liberdade financeira. exatamente. Marco, foi um prazerzaço fazer essa entrevista contigo. Valeu por ter vindo ao vivo aqui. Eu sei que não foi confortável, mas sair da zona de conforto é interessante.
Eu já queria fazer. Essa é a minha primeira entrevista aqui no YouTube, né? Então já quebrei o gelo totalmente. Já fiz direto uma live, vamos fazer uma live já para quebrar o gelo mesmo, né? Pô, excelente, excelente. Então, valeu muito pela presença. E, pessoal, de novo, vai lá no canal do Marco, se inscreve lá e segue ele se tu quiser fazer bons negócios e investimentos em imóveis. Marco, brigadão então. Pessoal, a gente se vê no próximo Valeu, vídeo. Rafa. Obrigadão também, cara. Fica com Deus aí, tá? Obrigado pela oportunidade. Valeu, Show de hein? bola, Marco. Até mais. Tchau, Valeu, pessoal. tchau. E aí, o que acharam da entrevista? Gostaram? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.